Fala pessoal, beleza? 100%? Tudo tranquilo? Aqui é o André, da UTI Equipamentos de Diagnóstico. E hoje aqui, pessoal, a gente está para mais uma aula top com exterminador, com o MT Pro. Hoje a gente vai fazer uma aula de TVC, transdutor na vareta do cárter, utilizando o modo osciloscópio e também o modo analisador aqui com o MT Pro. Então aqui a gente vai instrumentar o MT Pro e a gente vai lá, ó, para dentro da telinha fazer a configuração e análise, pessoal. Então a gente vai fazer essa aula top aqui hoje de TVC com transdutor de vácuo na vareta de óleo, pessoal, para pegar a pressão do cárter, para a gente fazer a avaliação como está a parte de baixo desse motor, se tem desgaste nesse motor, desgaste de camisa, de anéis, se tem alguma coisa batendo, se tem alguma anormalidade, tá? Se tiver alguma coisa irregular dentro desse motor, na parte de baixo, a gente consegue ver sim, realmente, pelo transdutor de vácuo na vareta de óleo, o TVC. Vai pegar a pressão dos gases do cárter. Então, adiantando o nosso vídeo, aqui está nosso equipamento, pessoal, tá? O MT Pro. E para fazer essa análise, vamos utilizar apenas dois canais. O canal 1, tá? O canal 1 e o canal verde, que é o trigger. Então, essa vai ser as ligações, canal 1 e trigger. Então, o canal 1 é o nosso transdutor de vácuo, tá? Observe, ele está aqui, ó. Ele já está conectado na vareta de óleo. Olha só que top o nosso transdutor de vácuo, que a gente também comercializa. E ele está aqui, pessoal, ó, de uma forma bem simples. Essa mangueira de borracha, ela vai encaixar dentro, tá? Ela vai encaixar dentro. Aqui é cônico, então eu vou encaixar dentro e vou apertar bem para ela ficar firme, para não ter vazamento, tá, pessoal? É bem simples. E nosso transdutor, ele não pode ficar encostando e batendo, ele tem que ficar suspenso para não ter interferências no nosso sinal, tá? É bem simples. Então, canal 1, transdutor conectado na vareta de inspeção do óleo. E o nosso trigger a gente vai utilizar na ignição número 1. Então, a nossa referência é a ignição número 1. Apenas isso. Uma ligação bem simples, pessoal, bem simples mesmo. E também o nosso MT Pro sempre com o negativo, com o aterramento ligado no negativo da bateria, pessoal. Muita atenção, negativo da bateria ligado aqui no ponto de aterramento, tá? Nunca vão inverter, não façam isso. Então, muita atenção nessa hora, tá bom? Observe que nosso equipamento já está ligado, aqui em cima, ó, as ligações dele já está ligado. E você observa que o LED está piscando. Tem um LED ali piscando, ó. Vamos lá. Olha lá o LED verde. Deixa eu pegar desse lado aqui. O LED verde informando que o equipamento está ligado, então ele já está alimentado. Lá no computador também, observe que eu tô com o cabo de comunicação e o cabo de alimentação aqui ligado no computador. Eu estou utilizando um adaptador LAN, tá? O MT Pro, ele tem uma conexão LAN, e os computadores mais novos, que não contém conexão LAN, você tem que usar esse adaptador aqui, pessoal. Tem que ser esse modelo que vocês estão vendo, tá? Adaptador LAN. Então aqui, vocês já viram que o nosso equipamento está instrumentado, ele está conectado, e agora a gente vai para dentro da telinha. A gente vai fazer a configuração dentro da telinha e a gente vai fazer análise também dentro da telinha. E eu já volto. Continuando com a nossa gravação, agora a gente está dentro da telinha do MT Pro. E aqui a gente vai fazer, pessoal, a configuração para a gente poder colocar essa imagem dentro da tela e depois a gente vai para o modo analisador. Então vamos lá. Aqui em cima, pessoal, observe onde está escrito aqui, ó, CKP 60-2. Tem uma setinha azul. A gente vai clicar nessa setinha azul e vai aparecer para mim essa lista de configurações. A gente vai entrar aqui em
comparação de cilindros, PDS no coletor de admissão. Novamente, na setinha aqui em cima, tá? Comparação de cilindros, PDS no coletor de admissão. Vamos clicar. A partir do momento que eu cliquei, observe lá embaixo, canal 1, tá? Então ele já está me dizendo canal 1 ligado com o transdutor de vácuo na vareta de óleo e o trigger na ignição 1, a nossa pinça trigger na ignição 1. Então ele já está configurado, pessoal. E aqui eu vou deixar em 100K, apenas isso, tá? Apenas é isso. E agora o que eu vou fazer? Eu vou ligar o carro, tá? A gente vai ligar o carro e a gente vai enquadrar essa imagem dentro da tela. Vamos lá, vou ligar o carro. O nosso veículo já está ligado. E agora a gente vai vir aqui, pessoal, ó, osciloscópio, tá? Então a gente vai usar o osciloscópio para vocês utilizar o modo osciloscópio, iniciar, e a gente vai ter uma imagem dentro da tela. Observe que eu não tenho a imagem enquadrada, eu tenho apenas um canal vermelho, que é o nosso transdutor de vácuo, e aqui embaixo, verde, é o nosso trigger da ignição 1. Então a gente vai enquadrar essa imagem dentro da tela pelo modo osciloscópio. Aqui, pessoal, vamos trabalhar no tempo, 20 milissegundos, a gente vai deixar em 0,2 milissegundos, tá? 0,2, vou clicar. Observe que eu já estou tendo uma imagem um pouco melhor, mas ainda não está da forma que eu quero. Então vou deixar em 0,2, é o tempo que eu preciso. E a gente vai ajustar primeiramente a imagem do canal 1, do nosso transdutor de vácuo. A gente vai vir aqui em cima, pessoal, nessa bolinha. Tá vendo aqui em cima tem uma bolinha vermelha? Vamos clicar nela e vamos arrastar ela para baixo. Olha o que acontece. Quanto mais eu arrasto, a minha imagem aumenta. Olha só. Ela chega até aqui nessa setinha. A minha bolinha, pessoal, ela chega até na setinha vermelha do nosso canal do transdutor. Aqui ela vai limitar até na setinha. Se eu quiser aumentar mais essa imagem, eu tenho que vir aqui, pessoal, ó, e diminuir a tensão. E ela aumenta. Olha como é que ela ficou grande. Tá? E eu posso vir aqui, ó, e subir essa bolinha novamente. E a imagem vai diminuir. Então eu posso trabalhar aqui, ajustar essa imagem. Eu vou deixar de um tamanho que eu acho que esteja bom. Desse tamanho eu acho que está legal. E agora eu vou elevar nosso canal de trigger para cima. Aqui a nossa seta verde. Eu vou arrastar nosso canal de trigger para cima. Observe. E observe, pessoal, que a minha imagem está correndo na tela. Ela não para quieta. Então eu vou vir aqui, ó, onde está escrito disparo, e vou ligar. Vou ligar o nosso IPC automático, que é o nosso trigger. Observe que ele está ligado. E a imagem parou. Parou nossa imagem. Agora eu vou procurar aqui a nossa seta do trigger. A nossa seta do trigger está escondidinha bem atrás dessa bolinha. Bem aqui no cantinho, ó. Vou tentar arrastar ela para baixo. Vou tentar pegar ela aqui, ó. E arrastar ela para baixo. Peguei. E vou colocar bem na ponta aqui, ó, do disparo. Do disparo negativo. Ó. Observe que agora ele trigou a imagem. E eu posso arrastar também o trigger mais para frente, pessoal. A imagem de referência do trigger mais para frente, ó. Quanto mais eu arrasto aqui nessa setinha verde, ele vem para frente ou vem para trás. Então, no caso aqui, minha imagem está trigada. E essa aqui, essa seta verde, com essa linha fininha, é a minha linha de trigger. Ó, vou tirar fora e olha o que acontece. Quando eu tiro fora, a imagem para. Quando eu trigo o disparo, aí sim, ó, a imagem começa a gravar, começa a capturar a imagem. Então, aqui já está trigado. Mas observe que minha imagem ainda está pequena, eu quero ela maior. Eu venho nessa bolinha verde aqui em cima, ó, e arrasto. Observe. Vou arrastar e ela aumentou. Então eu ajusto conforme eu achar melhor. Então aqui, pessoal, dessa forma aqui já está bom. Eu já tenho uma imagem enquadrada na tela. Eu tenho a imagem do meu transdutor de vácuo, pegando o sinal do cárter. E eu tenho também a minha imagem de trigger da ignição número 1, do cilindro número 1.
Aqui, pessoal, vocês observam que a minha imagem está invertida. Então, eu quero inverter ela para cima. Eu venho aqui no canal 1. Nessa seta amarela, eu vou clicar e ela vai inverter. Observe. Inverteu a imagem. Então, agora eu tenho a informação do momento de explosão. Então, o momento que eu tenho a explosão no cilindro 1, essa vai ser a minha referência da descida do pistão. O momento que tem a explosão e o pistão tem a descida, o momento de queima. Tá? Então, aqui é o momento de queima do cilindro 1. O momento de queima do cilindro 3. O momento de descida de queima do cilindro 4. O momento de descida de queima do cilindro 2. Então, aqui eu tenho uma ordem de explosão, a ordem de ignição, a ordem de queima, a ordem de descida do cilindro. Então, eu tenho 1, 3, 4 e 2. Tá? Então, eu tenho a ordem aqui agora. Eu tenho a imagem quadrada no modo osciloscópio. Caso eu queira analisar essa imagem no modo osciloscópio, está aqui, tá, pessoal? E caso eu queira analisar no modo analisador, aí a gente vai fazer a gravação. Como que é feita essa gravação? Minha imagem já está enquadrada. Ela já está enquadrada. Dessa forma aqui, eu já posso analisar e ver se tem alguma interferência, tá, pessoal? O que que acontece? Se eu tiver um desgaste dentro do motor, pistões, anéis, camisas, algo batendo, alguma anormalidade na parte de baixo, eu vou enxergar através dessa imagem. No caso aqui, meus amigos, aqui é um carro bom, tá? Ele não tem problema de anéis, ele não tem problema de camisa, ele não tem nada batendo nesse motor. Esse motor está totalmente em dia. A mecânica, a manutenção dele está ok, não tem nada de errado nesse motor. Então aqui, pessoal, aqui é uma imagem boa. Observe que as linhas de descida e subida, elas são lisinhas. Observe, elas são lisinhas. Elas são lineares. Então, por essa imagem, eu sei que o motor está ok. Eu sei que está tudo certo nesse motor, apenas pelo modo osciloscópio. Tá? Se acontecer de vocês pegar uma imagem cheia de interferências, né? Interferências, ruídos em alguns pontos. Eu vou imaginar que aqui tem um ruído, aqui não tem, e aqui ele se repete novamente. Então eu já sei que tem um defeito dentro desse motor. Que quando o motor ele está fumando, quando ele está cansado, pessoal, quando tem algo batendo na parte de baixo, vai aparecer nessas linhas. Então isso já vai ser uma característica de defeito mecânico. Ah, apareceu um defeito aqui e ele está se repetindo aqui e aqui não tem. Pessoal, é um defeito mecânico dentro do motor. É uma característica de defeito. Mas o que pode ser, pessoal? Vai ser um desgaste. Se o carro está fumando, se o carro está batendo e você está vendo que tem uma interferência forte no TVC, tem um problema mecânico. Você vai ter que desmontar e vai ter que revisar. Resumindo, é isso. Então, o diagnóstico por imagem é para concluir que realmente tem um defeito mecânico lá dentro e precisa ser reparado. No caso aqui, a gente está utilizando o modo osciloscópio, tá? Então, a gente está usando o trigger como referência para a gente saber qual que é a ordem de descida dos cilindros, para vocês saberem. E aqui, a gente já pode ter uma boa análise. Beleza, 100%. Agora, a gente vai para o modo gravador, para a gente jogar lá no analisador e ver o que o analisador vai me dar a mais no TVC, nessa imagem de pressão do cárter. Então, vamos parar aqui a nossa gravação, parar o nosso modo osciloscópio, vamos desligar o IPC automático e a gente vai vir aqui, pessoal, nessa telinha aqui, nessa aba de gravação, vamos clicar. Observe que quando eu clico na aba de gravação, aparece um contador de tempo aqui, ó. Contador de tempo. Então, aqui está na gravação. Iniciar. Veja o que acontece. Como vai acontecer aqui na imagem. No modo gravação, ela vai ficar correndo. Observe que ela está contando. Ó, 6 segundos, 7. Então, ele está gravando um filme aqui do motor. Eu vou esperar 30 segundos. Vou deixar gravando. Vou parar a gravação. Vou desligar meu motor. E depois a gente vai fazer a análise no script analisador. Vamos aguardar 30 segundos. Se eu quiser esperar 1 minuto, eu espero. Quem vai determinar esse tempo sou eu mesmo, pessoal. Vai ser o operador, tá? Ó, 30 segundos de gravação, tá gravando. A gente já pode parar, tá bom?
Já parei a gravação e já vou desligar o motor. Motor desligado. Observe que interessante, pessoal. Ele salvou 39 segundos de gravação. E aqui eu posso correr essa imagem. Ó. Olha que legal na gravação. Eu posso correr essa imagem e verificar se durante essa gravação ocorreu alguma anomalia. Mas como o motor não tem problema mecânico, isso não vai acontecer. Não no caso de problemas mecânicos, né? Mas falhas intermitentes elétricas no modo gravação, vocês vão pegar muito defeito, tá? Acontece muito de um sensor tá bom e de repente ele começa a dar uma zicada e depois ele normalizar. Então o modo gravador é muito eficiente nessa questão. Então aqui eu gravei 39 segundos. Essa aqui é a minha tela de gravação. E eu posso também salvar essa gravação para depois, caso futuramente eu queira analisar de novo a gravação ou analisar o script, eu posso. Eu venho aqui em cima, onde está esse disquete, eu clico aqui, ó, para poder salvar. E aqui eu vou escrever aqui, ó, TVC. 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 Exemplo aqui é um Unifire, né? Unifire 2008. Aí vocês podem colocar o que você está fazendo, que tipo de teste você está fazendo. Você pode colocar a placa do carro, até o nome do cliente, né? Ah, é uma imagem com defeito, escreve lá, com defeito. Depois que você consertou, faz outra imagem lá, após conserto. Então é interessante você montar um banco de dados também. Ó, vou salvar, já salvei. Então se eu precisar, qualquer momento, essa imagem eu tenho aqui. O carro pode ir embora, eu vou ter a imagem que salva no meu computador. Tanto para estudo, tanto para análise. Então é isso aí. Então a gente já aprendeu a parte de instrumentação no veículo. Já aprendemos fazer a configuração, captura da imagem e enquadramento. E também interpretação da ordem do TVC. E agora, para a gente concluir a nossa aula de TVC, a gente vai analisar uma imagem com defeito. E eu vou adicionar aqui para vocês uma foto de um motor Ford que estava fumando muito. Então, foi feito um TVC e aqui vocês vão ver a imagem como é um TVC ruim de um carro com defeito, que o motor está fumando, que o motor está cansado, com folgas internas, tá? Como eu falei para vocês, folgas internas, anéis, pistão, camisa, desgaste, pessoal, desgaste, batendo biela, batendo bronzina, desgaste interno. Então agora eu vou colocar essa imagem e vocês vão ver. Olha aí, meus amigos, então aqui está a imagem, é um TVC de um motor Ford com desgaste. Esse motor fumava muito. Então aqui está a imagem para vocês verem como é a imagem de um TVC de um carro com defeito, com desgaste na parte de baixo. Isso caracteriza pistões, anéis, camisa, tudo que tem dentro do motor com desgaste. Observem a linearidade, tá? Observem as linhas. Observe, eu só tenho duas linhas lisas e o restante cheio de interferências, cheio de trepidações. Observem as linhas, meus amigos. Isso aqui, ó, onde estou passando o mouse, em característica de desgaste, característica de folgas internas do motor. Então, quando vocês pegarem um motor com esse tipo de característica, tanto no cilindro 1, no 3, no 4 e no 2, que não está lisa, já está caracterizando desgaste. Observe que só tem dois pontos, somente aqui, ó, nessa descida para frente, que está lisa. Observe. E o restante está toda trepidada, cheia de interferências, caracterizando defeito, desgaste interno, tá, pessoal? Então vocês pegou um carro com esse tipo de imagem, acabou o diagnóstico, não tem mais o que ver. O carro tem defeito. Aí a questão é desmontar e fazer os reparos devidos, fazer a revisão desse motor. Não tem mais o que ver, meus amigos. A imagem ficou assim, é defeito. Todo carro que tiver a imagem turbulenta, trepidada, tá com defeito. Então vocês viram a imagem de um carro bom e aqui a imagem de um carro ruim com defeito.
Beleza? Espero que todos tenham entendido. E essa foi a aula de TVC em modo osciloscópio no MT Pro. E até a próxima!